Olá a todos, o meu nome é Elizabeth Castelon Conquevitz, eu sou médica, neurologista e psiquiatra e sou professora da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD. Esse filme é para falar sobre um problema super importante que afeta muitas pessoas, que é a insônia, né? A insônia não se define tanto pelo número de horas que eu dormi. Tem gente que dorme 8 horas, tem gente que precisa dormir 9 e tem gente que dorme 5 horas e já fica bem. A insônia se define pelo meu estado no dia seguinte. Então, no dia seguinte, a pessoa ficar sonolenta, irritada, com dificuldade de concentração, com dor de cabeça, dificuldade de desempenho, baixo desempenho, às vezes adormecer quando está no trânsito. Então, tudo isso mostra que a qualidade de sono ou que a quantidade de sono está sendo inadequada. Aí, a principal coisa é a gente tentar descobrir por quê. Porque, afinal de contas, o sono é uma coisa normal. O sono, o apetite, a vontade de ir ao banheiro são instintos normais. Então, se aquilo não está acontecendo, é porque alguma coisa tem por trás disso. Então, muitas vezes a causa é a depressão e a ansiedade. Então, eu estou muito preocupada com alguma coisa, eu estou triste, eu estou angustiada. Então, essa é uma causa comum e isso precisa ser tratado. Mas também a gente sabe que as pessoas com fibromialgia, que são aquelas dores em diferentes partes do corpo, dores generalizadas, essas pessoas também têm transtorno de sono. Só que, por sua vez, a fibromialgia também está muito associada à depressão e à ansiedade. Também outras causas que são muito óbvias, que é, por exemplo, a pessoa tem um problema cardíaco, a pessoa tem um problema pulmonar, então ela não consegue dormir por isso, ou a pessoa tem muitas dores nas pernas, enfim, alguma outra queixa, algum outro problema que está fazendo a pessoa não dormir. Fato é que a insônia, seja por um motivo, seja por outro, ela sempre precisa ser levada muito a sério e precisa ser tratada, porque a própria insônia em si já aumenta o risco de várias doenças. Então a gente sabe que insônia aumenta o risco de problema cardíaco, aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco da pessoa ficar deprimida, aumenta o risco também de obesidade, né? Então a própria insônia é uma coisa ruim que já predispõe às outras doenças. Ela pode ser causada por outras doenças, mas ela em si também predispõe a essas outras doenças. A gente sabe, assim, falando um pouquinho do sono. O sono, a visão intuitiva que a gente tem é assim, bem, o sono parece que meu cérebro vai se desligando, se apagando, se apagando, se apagando, e aí eu durmo. E depois o cérebro vai acendendo de novo e eu acordo. Na realidade não é assim. O sono, ele é um estado extremamente complexo, composto por diferentes fases, e é um estado que é gerado ativamente em estruturas cerebrais. Então eu tenho áreas, núcleos da RAF, locos cerúleos, tálamo, hipotálamo, eu tenho todo um conjunto de circuitos que precisam estar trabalhando muito bem e liberando diferentes substâncias, serotonina, noradrenalina, histamina, para que eu caia nesse estado de sono. Então, ele é uma coisa que ele é gerado ativamente. Então, por isso que existem doenças, por exemplo, a doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, onde várias células do cérebro vão se destruindo. Uma das manifestações precoces da doença de Alzheimer é a alteração do sono. Mas também na doença de Parkinson, que também se caracteriza por células que vão morrendo, algumas células do corpo, isso também está associado à alteração de sono, porque na doença de Alzheimer eu tenho a doença de Parkinson, ela acomete células do tronco encefálico, que é onde estão esses núcleos que liberam noradrenalina e serotonina, que vão induzir o meu sono. Então eu estou falando tudo isso porque várias doenças ou alterações neurológicas podem fazer com que esse funcionamento, que tem que ser automático, mas que tem que ser também muito bem orquestrado, com que isso fique por algum motivo interrompido. Tem muitas doenças do sono, então a gente tem a síndrome das pernas inquietas, que basicamente é aquela pessoa que fala que fica angustiada, fica mexendo as pernas, sente um formigamento, uma dor, um incômodo, uma coisa muito ruim, e isso prejudica o sono. A gente tem a apneia obstrutiva do sono, eu fiz um vídeo sobre isso também. A gente tem aquelas pessoas que têm pesadelos, tem o transtorno comportamental do sono REM, então tem muita coisa. Mas o que eu queria falar aqui basicamente é da insônia. Então, se você está com alteração de sono, você precisa realmente procurar um médico e ver o que está acontecendo. Eu vou passar aqui algumas dicas que são bem assim,
senso comum, que talvez até a maioria das pessoas já saibam, mas talvez alguma delas seja ainda novidade, valha a pena aproveitar. Para eu dormir bem, eu preciso primeiro ir sempre deitar no mesmo horário e sempre levantar no mesmo horário. Eu preciso acordar cedo, mesmo que eu tenha dormido mal, e eu preciso tomar sol durante o dia, principalmente de manhã. Não é que eu vou ficar lá torrando, mas é de manhã tomar um pouco de sol, porque o sol e a luz, eles também fazem parte desse circuito, dessa orquestração de liberar substâncias que vão induzir o sono e de reprimir a liberação dessas substâncias. Então a luz inibe essa geração de sono. Então acordar cedo, tomar um pouco de sol de manhã. Atividade física ela cansa o corpo. A gente vê que muitas pessoas com insônia, elas têm a mente cansada, porque ficou trabalhando o dia inteiro e tá à noite fica voltando tudo aquilo que você fez, aquelas preocupações e tudo mais, e o corpo parece que não tem o cansaço necessário para você dormir bem. Então, a atividade física é fundamental. A gente recomenda que a atividade física não seja no período noturno, porque isso pode ter um efeito estimulante. Então, a atividade física é mais para ser de manhã ou no início da tarde. Obviamente que não tomar substâncias estimulantes a partir de depois do almoço, 2 da tarde. Isso depende da sensibilidade de cada um. Eu posso tomar café à noite e dormir do mesmo jeito. Mas se você tem insônia, então café, chá preto, chá verde, chá mate, guaraná, Coca-Cola, até mesmo chocolate são coisas estimulantes que devem ser evitadas. Falando em substâncias, muito cuidado com bebida alcoólica, porque muitas vezes a gente usa bebida alcoólica para dar aquele soninho bom e a pessoa relaxar, porque o dia foi tão difícil daquele trabalho e tal, a tomar um copo de vinho, falam que é bom para o colesterol mesmo, eu vou tomar uma cerveja, só que muito cuidado com isso, porque o álcool na realidade ele prejudica o sono, ele dá aquela moleza inicial e induz o sono, mas depois geralmente a pessoa acorda no meio da noite e não consegue dormir de novo. Claro que o ambiente tem que estar mais para frio do que para quente. Então, aquele friozinho no quarto para você poder se cobrir e dormir. É claro que eu tenho que ver se a cama está confortável, se o travesseiro está confortável. Eu tenho que ver pouca luminosidade, pouco barulho. Então, são todas essas coisas que me ajudam a dormir. Agora, eu acho que mais importante que tudo isso é a forma de pensar e de atuar quando o sono não vem. Então, a maioria das pessoas, elas se deitam e já começa a ficar ansioso, porque fala, bem, eu tenho que dormir, porque amanhã eu vou ter que acordar cedo, eu vou ter que trabalhar, e eu tô vendo que eu não vou conseguir dormir, e aí vai ser pior ainda. Então, eu vou gerando uma ansiedade, uma expectativa, que vai fazer com que o meu sono naturalmente desapareça. O que eu recomendo é que você deite na cama e que transforme esse deitar na cama numa coisa gostosa. Então eu vou ter um óleo de lavanda, um cheirinho gostoso, uma luz que fique gostosa, fica aquele ambiente gostoso que eu falo, ai, agora é a minha vez, agora eu vou deitar aqui, agora eu vou ficar de boa, se eu dormir bem, se eu não dormir, eu me regenerei, o meu sistema nervoso vai estar se restabelecendo e eu vou estar, ai, que bom, vou estar me relaxando. Então eu vou relaxar, eu vou usar esse momento como um relaxamento. Eu posso escolher uma música muito gostosa que eu quero ouvir, eu posso escolher um audiolivro, ficar ouvindo uma voz, às vezes tem hipnose, tem relaxamento induzido, tem músicas de meditação, então eu vou colocar alguma coisa, mas o importante é que seja aquilo que eu gosto, né? Ou eu posso falar, eu vou ler um trecho da Bíblia, eu vou rezar o terço, eu vou fazer uma certa oração, eu vou repetir o salmo, mas alguma coisa que eu fale, agora esse momento é bom, esse momento é meu. Se eu dormir 4 horas e tiver relaxado o outro resto do tempo, isso já vai ter recuperado o meu sistema nervoso, já tá tudo bem. Eu não preciso dormir obrigatoriamente às 8 horas. E é nesse momento em que você relaxa e que você sai dessa pressão de ter que dormir a qualquer custo, é nesse momento que o sono chega. Obviamente que ter televisão no quarto, celular, computador e você ficar olhando ali coisa de Facebook, olhando Instagram ou olhando filmes. O que passa de filme à noite? À noite ou é pornografia ou é terror, suspense, crime, ação, violência. Então são coisas que não estimulam a gente a dormir. Então à noite é um horário para eu ter coisas leves, para eu ter coisas tranquilas e para eu falar agora
eu fecho as portas da minha mente e vou ter esse momento meu de introspecção. Então, se você tendo isso, mesmo, como eu disse, mesmo que você não durma às 8 horas, você usou esse momento como sendo um momento seu, onde você vai se revigorar, onde você vai se restabelecer. Então, basicamente é isso, eu espero que tenha ajudado. Eu queria falar também sobre o idoso, que o idoso tem aquela dificuldade assim, como a vida dele às vezes fica um pouco chata e sem atividade, ele quer dormir das 8 da noite, porque 8 da noite não tem mais nada para fazer, até o dia seguinte, 8 da manhã. Só que o cérebro do idoso precisa de menos horas de sono. Então, no passar dos anos, quando a gente sabe que o bebezinho, ele dorme o dia inteiro. Bebê recém-nascido, 18 horas, 24, né? Dorme, mama, dorme, mama, dorme. E depois essa quantidade de sono vai diminuindo no decorrer da nossa vida. Então, uma pessoa com 60 anos ou mais, pode ser que ela só precise dormir 4, 5 horas mesmo por noite. Só que ele acaba querendo dormir mais porque o ritmo de atividades dele está muito reduzido. Então, isso acaba criando um paradoxo que é difícil. O que eu recomendo é aumentar o número de atividades do idoso, né? O número de atividades que eu digo é coisas leves. Então, sei lá, vou cuidar de planta, vou cuidar de animais e fazer o idoso com certeza acordar cedo, tá? Para ele vale essas mesmas coisas. Quer dizer, eu deitei 8 horas da noite, já que eu não vou conseguir dormir, eu vou fazer minhas orações, eu vou ler um livro, ou eu vou ficar, não sei, sentado, relaxando, vou ouvir uma música de relaxamento, mas não ter essa obrigatoriedade de querer dormir. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas procurem muito o médico com o pedido de passar remédio, passar indutor do sono. E os indutores do sono, eles não são o veneno que as pessoas dizem que eles são, não são. Mas se a gente puder evitar, é melhor. Alguns medicamentos estão relacionados à piora da memória, a risco de queda, porque aí acorda à noite para fazer xixi, pode acabar caindo, porque está meio tonto, está com certo desequilíbrio. Podem interagir com outras medicações e causar muito sono durante o dia. Então, se a gente conseguir usar outros métodos para melhorar a qualidade de sono da pessoa, é melhor, tá? Já não partir diretamente para medicação. Tentar, então, essas outras coisas primeiro, tá bem? Espero que tenha ajudado um pouco e até a próxima vez.